Boa noite, seguidores do Portal Polinforme, que acompanha também a gente nas redes sociais da Rádio Santana FM, no canal do YouTube. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da Rádio Santana FM e no nosso podcast Poli em Pauta, o pessoal do Instituto Histórico aqui da cidade de Ribeirão. Elias Torres, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação enorme estar aqui hoje com você essa noite. Obrigado. Maria Luísa, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. E boa noite também a todos os ouvintes, né, da Rádio Santana FM e do Portal Polinforme. Ótimo. Eunice Barbosa, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E também Edmilson Bito, né, mais conhecido como Bito aqui em Ribeirão. Bito, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, tanto nas redes sociais como também na rádio. Muito bem. Ó, tem uma primeira pergunta aqui, já vai direto ao ponto aqui, viu? Sem muita enrolação. Olha só, vamos falar um pouco da fundação, né, do Instituto. Quando e como surgiu o Instituto Histórico de Ribeirão? Eduardo, o Instituto Histórico de Ribeirão, ele surgiu no ano de 2021, né, que foi uma iniciativa de Emerson, que é o nosso atual vice-presidente, né, do Instituto, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, mas foi uma idealização dele, né, e de Nelma Mariano, que na época os dois se juntaram e foram até o município de Palmares para pegar algumas ideias, porque o Instituto de Palmares já tinha essa formação, né? Já existia o Instituto Histórico, então eles foram até Palmares para pegar algumas informações, então foi daí que surgiu o Instituto Histórico de Ribeirão. Depois o Instituto Pessoal de Palmares veio para Ribeirão para nos ajudar a ter toda a dar os primeiros passos, né, para a formação realmente no Instituto Histórico. Então quem foram os idealizadores e os fundadores do Instituto? Foi Nelma Mariano, né, e... Nelma. Na época, Nelma e Emerson, que é o atual vice-presidente do nosso Instituto Histórico, né? Juntaram algumas pessoas que tinham esse desejo, que gostam de história, que gostam dessa preservação, né? Histórico-cultural, arqueológica, geográfica, enfim. E alguns membros, na época, né, logo do início, né, tomaram a frente, né, e formaram o Instituto Histórico. Certo. Qual era... Um minutinho. Qual era a principal missão do Instituto no momento da fundação? O resgate cultural, né? A preservação da cultura, da história de Ribeirão. Porque, às vezes, principalmente as futuras gerações, né? Elas não têm muito conhecimento de quem foram algumas figuras ilustres do município, né? Por exemplo... a gente vai falar mais para frente um pouquinho nesse podcast de algumas figuras históricas, né? Como José Mariano, né? Que é o nome do fórum, é o nome da biblioteca, tem o distrito, né, de Caxangá. Ou seja, quem foi José Mariano? Quem foi essa figura tão ilustre, tão histórica, tão importante, não só para Ribeirão, óbvio, porque ele nasceu aqui, mas para o Brasil inteiro, né? Então, a geração atual, né, ele precisa conhecer, né, a história de Ribeirão. Então nós somos um instituto de resgate patrimonial, histórico, cultural, geográfico, arquitetônico, enfim. Nós preservamos a história do nosso município. Então há quanto tempo tem o instituto? 2021 tem 4 anos, né? 4 anos, né? Muito bem. E como é que Bito e Eunice entrou no Instituto Histórico? Sei que vocês são apaixonados, né, por histórias dos casarões, tem até o canal do YouTube na Rotas Antigos Casarões. Conta aqui pra gente como é que criou essa paixão pela parte da história e também entrar nesse instituto. Na verdade, sinceramente, eu não estou lembrando como foi que eu... Ele entrou primeiro, né? Foi. Aí alguém procurou ele por ter o canal no YouTube, né, que é voltado também para a parte histórica e a questão dos casarões, que é a arquitetura antiga. Aí ele me avisou e ele participou primeiro, foi para algumas reuniões, aí depois ele me chamou. Mas eu acredito que foi alguém de Palmares que conhece o canal e disse, olha, tem um pessoal de Ribeirão, vocês conhecem? Parece que foi mais ou menos assim, perguntou a ele. Aí falou no canal, aí o pessoal, a gente conhece. Aí foi quando procurou você. E vocês entraram assim desde o início também. Foi. Desde o início do Instituto. Ele foi bem no início. Bem no início. Você veio depois, mas pouco tempo depois, né? Mas eles estão desde o início conosco, desde a fundação do Instituto. Nesse momento a gente pegou tinha um departamento de genealogia, né? E eu fiquei nessa parte, né?
Por conta realmente disso. Eu sei que foi por conta do canal no YouTube que a gente tem, na Rota dos Casarões. Se inscrevam, dê o seu like aí, participem do canal. Propaganda aqui. E nesse momento, quando, por conta dessas histórias que nós nos apaixonamos, eu não tenho formação de história feito nosso amigo Elias, né? Eu sou em direito, na minha área de direito, mas eu me apaixonei por história a partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre o engenheiro Ipibu, onde eu e minha irmã nascemos, né? Então, a partir daí começou minha paixão, né, pela história. Que apesar de a gente estudar história há muito tempo nessas escolas, a gente não percebeu ou não nos ensinavam a importância de figuras históricas como o Zé Mariano, né, o Barão de Serinhaém. São coisas influentes no nosso município que a gente não aprendeu isso na sala de aula. Então, o estudo histórico quer resgatar isso, quer resgatar as figuras históricas, né, da nossa cidade. Muito bem. Como é que o Instituto se mantém ativo ao longo desses 4 anos? Com muito esforço, né? E sacrifício, Luísa vai falar. Porque, assim, trabalhar com cultura, você sabe, com história, tudo que é relacionado a essas temáticas é muito complicado, é muito difícil, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Se todo mundo, no caso, desse essa importância à nossa cultura, à nossa história, né? Tudo seria muito diferente, porque um povo que não tem, que não tem um resgate cultural, que não valoriza a sua história, é um povo fadado ao fracasso. Porque nós temos, para a gente ter, no caso, o nosso presente e o nosso futuro, nós temos que revisitar o passado, né? Tanto que, por exemplo, eu e Eunice, nós estamos aqui como mulheres, porque tiveram outras mulheres lá atrás que foram protagonistas de muitas lutas, né? Então, para que eu e ela, a gente tivesse espaço, espaço que você está nos dando aqui, mas nós temos que agradecer a mulheres que deram sua vida, literalmente, seu sangue, literalmente, para que a causa feminina tivesse um protagonismo, que a mulher saísse do ostracismo, de estar dentro de um quarto, né? Porque não podia chegar nem na sala para falar, porque ela era uma figura obsoleta, né? Ela não era uma figura importante, só os homens aqui podiam conversar entre eles. Então, eu estou aqui, Eunice, graças a muitas mulheres que foram heroínas para que tivéssemos o nosso protagonismo, né? Então... uma das pessoas que... Eu acho que você está pensando na mesma pessoa. Então, diga aí, então. É uma mulher que vivia aqui em Ribeirão, que eu não estou conseguindo recordar o nome dela. Dona Fortunata. Dona Fortunata. Olha aí. Era uma mulher que fazia história aqui no nosso cidade. Dona Fortunata era interessante. Olha aí, tem uma rua... Então, e tem uma rua, a Rua do Banco do Brasil, Dona Fortunata. Dona Fortunata. Né? Mas quem foi Dona Fortunata? As pessoas sabem? Diga aí, Edmilson. Dona Fortunata, inclusive... Pacheco, que mora lá bem na avenida aí, ele disse que ia me dar a certidão de nascimento dela, né? De casamento, aliás. Ou é de óbito, não sei. Sei que era uma senhora que era, se eu não me engano, era italiana, que veio estabelecer em Ribeirão, no final de 1800 e tanto aí. E ela tinha um comércio, ela estudou tão importante em Ribeirão, que ela era chamada delegada, juíza, era tudo. E quando iam prender alguém, se alguém chegasse na casa de Dona Fortunata, segurasse no portão, Dona Fortunata, me ajude, e ela ajudava. Dona Fortunata, ela tinha também um conhecimento, aliás, ela é muito religiosa, né? Conhecimento religioso que ela tinha, muito católica, devota. Então, ela lutou para fazer a construção da Igreja Matriz de Santana. A capelinha existia, que eu e a nossa amiga ali que está no Bastadores, é verdade. Tinha a capelinha Santana do Engenho, Ribeirão, e quando essa capela ela foi até tombada pelo patrimônio histórico, né? Isso há muitos anos atrás, mas foi ruída. Então, Dona Fortunata lutou para a construção da igreja de Santana, a primeira igreja de Santana, que caiu na década de 80, eu não tinha nem nascido nessa década. Eu acredito que foi em 1982. Não tenho certeza, mas acho que foi em 82. Pronto, ela lutou, né, para a Companhia Geral do Melhoramento de Pernambuco dar o terreno, né, e lá ela fez os trabalhos sociais e conseguiu construir a Capela de Santana, a Igreja de Santana. E é muito importante um ponto que Luísa destacou, que é justamente nós estamos aqui de uma maneira totalmente voluntária.
e guardando a história de Ribeirão. Como ela destacou, Ribeirão foi uma cidade extremamente importante para a economia de Pernambuco, principalmente a economia açucareira de Pernambuco. O Império, na verdade, Ribeirão recebeu uma ferrovia, né, a estação férrea de Ribeirão, lá na década de 1860, certo? Então Ribeirão teve uma importância muito grande com a sua economia açucareira. Ribeirão, ele aqui na Mata Sul, ele conseguiu se destacar pertencendo a Seis Maria lá do Barão de Siriaém, certo? Seis Maria de Siriaém. Então Ribeirão teve um grande abolicionista, que foi José Mariano, e o povo de Ribeirão, a população de Ribeirão não sabe, todos os dias várias pessoas andam pela frente da estação e não percebem a importância daquele local e muito menos o quão antiga aquela estação é. Então nós tentamos fazer esse resgate através de nossas redes sociais. É um serviço difícil, né? Por ser um trabalho realmente voluntário, muitas vezes nós, com os afazeres do dia a dia, do cotidiano, nós não conseguimos dar a dedicação e o esforço tão pesado quanto esse trabalho merecia, mas com esforço, com dedicação, a gente sempre consegue manter, com o apoio do canal Na Rota dos Antigos Casarões, com o seu apoio também, Eduardo, que vem sempre aqui, e com o apoio de todos os demais membros. Alguns não estiveram aqui, mas eu quero fazer uma menção honrosa, né, a Tomás e a Leandro, que estão aqui, né, apoiando a gente aqui, fazendo uma cobertura. Os bastidores aqui. Os bastidores. Os bastidores, mas são membros tão importantes quanto. Exatamente, né? E também os membros que não puderam vir, né? Verdade. Também todos eles lutando para manter, guardar o patrimônio histórico de Ribeirão, preservar. A dificuldade maior, além do tempo, mas acho que a maior ainda é a financeira, né? Com certeza. A gente precisa de um espaço físico, né? Isso. A gente precisa resgatar fotos antigas, objetos antigos, né? Pessoas que fizeram história aqui em Ribeirão. Meu irmão já também tem uma figura também feminina, que era uma senhora, que era Cocunda, né? História. Tinha uma pessoa... O interessante é que, na minha pesquisa sobre o engenho Casqueira Lisa, eu encontrei um senhor de 90 e poucos anos e fui na casa dele entrevistar. E ele me indicou um livro para ler, né? E eu comecei a ler o livro que ele fez, né? Eu esqueci o nome do livro, mas esse livro, ele relata de uma pessoa de Ribeirão que tinha uma cocunda. É aquele problema que eu não sei como é o nome que faz científico, mas ele tem uma cocunda, né? E ela, Dona Cocota, parecia o nome dela. O nome dela? Nós estamos em 1910, mais ou menos. E ela era querida por todo morador da época. Aí quando ela chegava lá, ela falava: Dona Cocota, vem cá, meu filho, bota a mão na minha cocota para ter sorte. Aí colocava a mão em cima da cocota dela e dizia que dava sorte. Onde ela passava, o pessoal queria colocar a mão na cocota para ela dar sorte. E interessante, quando ela faleceu, no caixão não poderia colocar, porque ficava fora, né? Então ela foi enterrada no tonel. Foi enterrada no tonel, lá no cemitério de Ribeirão. Né? E a gente, eu não sou normal não, viu? Quando eu vou para Recife, vou muito para o cemitério Santa Amaro, ver os túmulos. Então, e em Ribeirão fiquei pesquisando, né? Pesquisando. Eu quero pesquisar para saber o nome dela de fato. Né? Para saber. Sempre ele falava nesse livro que era Dona Cocota, né? E eu queria saber quem é essa pessoa, que é a origem, quando ela foi sepultada. Foi sepultada no cemitério de Ribeirão, mas infelizmente o pessoal não preserva muitos túmulos no registro. Porque tem uns túmulos bem antigos aí, né? Tem muito túmulo antigo. Não encontrei, mas são figuras interessantes de Ribeirão que muita gente não conhece, né? Pois é. Não conhece. O Instituto, né, tá aqui justamente para isso, né? Para que as futuras gerações possam conhecer sua história. Aí vem para a parte financeira, a gente precisa muito de um espaço físico, porque aí a gente vai buscar essas pessoas antigas daqui de Ribeirão, até pessoas que eram daqui de Ribeirão, mas se mudou, está na capital, está em outro lugar, e a gente sai resgatando tudo isso, montando essa linha do tempo, colocando, exemplo, foto de moradores ilustres, isso, e assim, e moradores conhecidos da cidade, né? A gente, uma galeria assim com pessoas bem conhecidas. E temos que agradecer também, né, a iniciativa de Eduardo pelo convite, né, do Instituto se fazer presente. É o que a gente sempre está falando nas reuniões, né, Elias? Exatamente. Que o Instituto precisa aparecer, porque até para as pessoas darem a devida importância do Instituto Histórico, as pessoas não sabem que tem um Instituto Histórico aqui em Ribeirão. Aqui na Mata Sul, nós temos, né, o Instituto Histórico de Palmares, Ribeirão, temos o de Maraial,
né? E temos o de Catende, de Escada, Maraial. Né? Exatamente, Maraial e Escada. Então, são institutos, nós temos que, primeiro, fortalecer nessa rede de institutos históricos, mas antes disso, fortalecer o nosso instituto dentro do próprio município, porque muita gente não sabe que existe um instituto histórico aqui em Ribeirão, e nem quem são os membros, né? Então, a gente é louvável, né? Foi essa sua atitude de chamar para que a sociedade ribeironense nos conheça, né? Que nós temos vários projetos, né, Elias? Exatamente. Para que a gente se faça presente, né? Se faça essa devida importância para que as pessoas só valorizam aquilo que elas conhecem. Né? Às vezes nem conhecendo valorizam, né? Mas assim, mas para que o Instituto Histórico seja valorizado, ele precisa ser conhecido, ele precisa realmente aparecer no sentido melhor da palavra, aparecer, né? Então nós temos projetos de ir em escolas, né, para nos apresentar o Instituto e qual a importância de ter um Instituto Histórico, o resgate, também, né? Exatamente. Nós temos um Instagram que vocês alcançar essas novas gerações. Exatamente. A gente está sempre nas redes sociais para as pessoas curtirem lá, né, o nosso Instagram, e nós vamos mais para perto das pessoas. O Instituto Histórico precisa estar perto das pessoas, do poder público, né? Então, muito obrigada mais uma vez, né, Eduardo, pela sua iniciativa em estar nos convidando para estar aqui. Eu quero aproveitar um momento e fazer um apelo, né, para quem está nos assistindo. Se de repente você tem na sua casa um quadro antigo, uma foto antiga de qualquer pessoa, qualquer família aqui de Ribeirão, ou algum evento, né, ou algum objeto, e puder nos doar, né, para o Instituto Histórico, mesmo que a gente não tenha uma sede própria, mas a gente tem um lugar o qual a gente pode receber e guardar isso com muito carinho, para quando a gente tiver o nosso espaço, a gente ter como expor, fica tipo um pouco assim, um museu da cidade, né? E falar em foto, interessante, que uma senhora dona do Genci Biró, lá pro lado de Escada, Alex do museu falou comigo para ter esse contato com ela, que ela disse que tinha umas fotos de um pessoal antigo de Ribeirão. E mandou uma foto. E é da família Jacinto. E parece que é a família de Denis. Não é Denis? De Jacinto. Foi que eu até falei com você para me dar o telefone dele, não foi? Pronto. Então, Denis disse, olha, parece que eu tenho parentinho, algum engenho, eles tinham meu avô, tal tempo. Então, ela tá lá para eu pegar vários objetos, fotos antigas de Ribeirão, né, dessa família, e com as cartas que escreviam na época, né, para o bisavô, acho que era o bisavô dela. Então ela tinha um baú cheio dessas coisas. Quando viu meus amigos de Ribeirão, começou a falar comigo, né? Veja que já começa as pessoas a conhecer o Instituto e a divulgar. Então eu acho que para a semana eu estarei lá em pegar esses objetos, nessas cartas, essas fotos. Quem sabe a gente pode encontrar fotos antigas da cidade, né? E de dona... Que seja inédita, né? E dessa senhora, né? Dona também. Né? Isso aí vai ser difícil. As pessoas têm em mente, assim, que, por exemplo, tudo que se remete ao passado, deixa o passado para lá, né? Ou então dizer assim, quem gosta de velho, quem gosta de coisa velha é museu, né? Mas nós temos que dar importância ao nosso passado. Como eu disse, por causa do passado. Para que ele seja esquecido. Né? Exatamente, para que ele não seja esquecido. Né? É a nossa história, né? A gente chega em. É a história de um povo. Pois é, exatamente. Então, a gente chega em determinados locais que nós visitamos e pisamos literalmente na história, naquelas pessoas que fizeram a história. Né? Então, a gente tem que ter esse resgate e essa importância do nosso passado, para que a gente tenha. Nós já temos o nosso presente, mas muitas vezes, para a gente ter um futuro digno, decente, nós temos que revisitar o nosso passado. O que é que eles fizeram? Né? E até os nossos ancestrais mesmo, né? Nós estamos aqui por causa deles. Então, todo mundo tem um passado. Né? Então ninguém nasceu agora, o aqui e agora, né? Porque essa futura geração, ela pensa muito no agora, né? Só vamos viver o agora, eu quero lá saber, mas a gente tem que reverenciar, né, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, os nossos pais, os nossos avós que aqui viveram, como você tem uma história muito forte com o seu avô, exatamente, né? Aqui nessa casa, quase nessa rua, né? Exato. Você tem uma história muito forte. Então, todo mundo tem um passado, todo mundo tem que reverenciar a sua ancestralidade, né? E agradecer, porque nós só estamos aqui por conta de um passado. Exato. De várias pessoas que lutaram lá atrás para estarmos aqui. Eu falei enquanto mulher, né? Justamente eu e Eunice, mas assim, até todo mundo
tiveram os heróis, tiveram aqueles que desbravaram, né, de forma heróica ou não, mas eles fizeram parte da nossa história e nós temos que reverenciar isso aí. Exatamente, e essa fala é bem importante mesmo, bem pertinente, porque essa reverência que nós fazemos, eu sou como professor de história, é o que eu passo para os meus estudantes. Os estudantes, eles, na disciplina de história que nós temos na escola, os estudantes eles veem vários acontecimentos do passado e muitos deles que se repetem hoje em dia. E no curso de história cabe a nós evitar, né, que haja um retrocesso, porque se você não conhece seu passado, a tendência é retroceder e não progredir, avançar. Então, por isso que é importante nós olharmos para o passado como uma escola, né? Uma escola de aprendizagem, para que os erros não sejam cometidos e os acertos se mantenham e progridam. Eu ia pegando só rapidinho esse gancho de Elise, seria muito interessante se na grade escolar, né, de cada município tivesse a história do município. Inclusive aqui em Ribeirão foi entregue aos alunos, não sei se foi entregue ou vai ser entregue aqui pro final do ano, um livro com a história de Ribeirão. Ótimo, é verdade, eu tô sabendo disso aí. E assim, a gente estuda história medieval, a gente estuda antiga, história do Egito, história da Mesopotâmia, história que vem antes, né, dos assírios, dos babilônios, enfim, nós estudamos história antiga, medieval, moderna, contemporânea, mas e a história de onde eu vivo? Aonde eu nasci, aonde eu cresci, vivi. Eu sei do que o rei Tutankhamon, né, fez, qual a importância pro reino do Egito, mas muitas vezes eu não sei nem quem foi aquela pessoa que foi tão importante quanto, eu não sei quem foi. Então, eu acho que esse resgate da história e a introdução de uma grade na disciplina de história, né, Elias, seria importantíssimo ter um projeto até na Câmara, né, de ensinar a história do município, quem foi que fundou, né, qual a importância de algumas figuras importantes para Ribeirão. Ribeirão antigamente pertencia a Gamileira, muita gente nem sabe disso. Porque a emancipação política de Ribeirão, dia 11 de setembro, é comemorado. É por quê? Então, acho que esse resgate seria muito interessante, né? Ter na grade escolar realmente ou uma disciplina específica, ou só um momento, não sei. Elias pode falar melhor, Elias é professor de história, né? Hino de Ribeirão, exatamente, quem fez a bandeira. Se por falar hino de Ribeirão, nós, enquanto Instituto Histórico, nós resgatamos também esse hino, né? Que vai um projeto para a Câmara Municipal para aprovação, né, do hino, porque o hino de Ribeirão, ele é muito pequeno, ele não ressalta as nossas riquezas, né, enquanto município que foi importante para esse polo, né, da cana-de-açúcar. Então, a gente resolveu, né, aumentar o hino de Ribeirão, acrescentar mais uma letra e realmente enaltecendo as riquezas do nosso município, porque era muito pequeno. Então a gente vai passar isso para a Câmara e posteriormente, né, a gente vai nas escolas para poder tá fazendo essa introdução, esse resgate do hino, que também muita gente não sabe. A gente sabe cantar o hino nacional. O hino de Pernambuco pouca gente sabe, né? Porque ele é difícil também, né? Ele tem algumas coisas, né? Então a gente só sabe cantar Pernambuco imortal, imortal, e o restante não sabe. Salve a terra dos altos coqueiros. Exatamente, salve a terra dos altos coqueiros, mas eu vejo que todo mundo, quando passa dessa vamos dizer, dessa parte, não sabe cantar, né? Mas e o hino de Ribeirão? Eu quero saber quem é que sabe cantar o hino de Ribeirão. Poucas pessoas. Além dele ser minúsculo, não sabe cantar. Então, nós estamos também trazendo esse resgate junto à população mesmo, né? Nos colégios. Onde é que se educa, eu sei que é em casa. Mas nas escolas, a gente vai chegar junto dos alunos para poder fazer esse resgate, né, do hino de Ribeirão também. Ótimo. Vamos falar sobre cultura e educação? Essa parte, Elias, ele... domina. É a área dele, né? Elias, como é que o Instituto Histórico tem parceria com escola, com órgão público? Fala aí pra gente. Tem sim, temos alguns apoios, né? Inclusive eu, como professor, já trabalho nessa linha de frente pelo Instituto também, sempre fazendo referência. A maioria inclusive, vale destacar que tem alunos meus assistindo, certo? E tem que assistir mesmo, que vale nota. Ele fez a chantagem. Assista lá, viu? Assista lá. Depois eu vou perguntar na sala o que foi falado. Você acrescenta assim, eu vou dar mais um ponto que se inscrever no canal, na Roda dos Casarões. Que bom que tá assim pelo YouTube da...
E vale nota, exatamente, vai passar trabalho sobre isso amanhã. Amanhã não, segunda. E sim, temos essa linha de frente. Além disso, Jonathan, que é secretário de Educação, ele também está aqui no Instituto Histórico, não fazendo parte da diretoria, mas como um colaborador do Instituto Histórico, que inclusive também é da área de História. Então nós já fazemos alguns trabalhos menores em escolas, certo? Inclusive o próprio canal Na Roda dos Antigos Casarões, sempre fazendo menção ao Instituto. E o nosso projeto é aumentar essa participação, dessa vez indo realmente às escolas, estando realmente presente com palestras, com situações. Isso é um projeto que eu e Luísa já vemos debatendo há um tempo e que queremos aplicar. Talvez até esse ano, né, Luísa? Quem sabe até, né? Ainda tem uns meses pela frente, ainda tem um bom tempo daqui para 2026 e a gente começar a aplicar esse novo projeto. Muito bem, tem um recadinho de uma pessoa que está acompanhando a gente, Carol Jordão, a prefeita. Além de professora, né? É prefeita e também faz parte também da história, que foi a primeira mulher, né? Prefeita de Ribeirão. Carol tem também foi desde o início também da fundação. Carol. Né? Carol ficou com a gente também na fundação, junto com Nelma, com Emerson. Sim. Pronto, tem um recado aqui, ela está acompanhando a gente? Manda pra gente. Olá, pessoal que fazem parte do Instituto Histórico de Ribeirão. Venho aqui parabenizar vocês, né, por continuar, né, com essa perseverança em estudar e dar ênfase à história do nosso povo. Eu também fiz parte, né, já do Instituto, mas com meus afazeres eu não tive como prosseguir, mas pode contar com o nosso apoio sempre. Muito bem. Isso mesmo. É muito bom quando tem um gestor que tá ali para apoiar, né, a história da cidade e um instituto. Exatamente. Então, como eu disse, o instituto, apesar de ser uma instituição apolítica, vamos dizer assim, mas ele precisa também andar junto com o poder público, como eu falei anteriormente, né? Porque a gente precisa dessa ajuda, desse olhar diferenciado do poder público para ajudar o Instituto Histórico. O Carol já nos ajudou muito, né? Nós participamos de congressos, de viagens que a gente tem que sempre estar interagindo, né, com outros institutos. Então, Carol já nos disponibilizou o transporte para que a gente estivesse participando, que como Eunice já falou, Edmilson também já pontuou isso aí, é difícil a gente estar numa instituição onde não tem apoio financeiro, né? No caso, nós somos, Elia já pontuou também, que nós estamos aqui, cada membro do Instituto Histórico não tem remuneração, então nós somos voluntários, né? Mas como voluntários, nós temos que ter algum recurso. Como é que a gente vai viajar? Só tirando do nosso dinheiro. Então, Carol já nos ajudou muito, eu agradeço, né, a Carol. Foi importantíssima essa fala dela agora, né? Porque ela está junto da gente desde o começo, realmente, e sempre que ela pode, ela nos ajuda. Né? Isso aí. Como é feito o trabalho de educação patrimonial para as crianças e jovens? Olha, atualmente a gente não está tão presente assim com relação às escolas. Mas já tem a gente faz projeto, assim. Tem sim, inclusive na parte, por enquanto tá mais em pauta, então eu não vou dar um spoiler agora, né? Conta pra gente, a gente quer saber. Mas a gente tem um projeto em pauta que vai ser realizado agora nesses próximos meses, relacionado ao dia a importância histórica de Ribeirão. Isso aí eu vou deixar mais para frente a gente debater. Mas é o seguinte, atualmente o Instituto Histórico ele se mantém bem focado nas redes sociais, tá certo? Para os jovens. E como eu já falei, como professor eu faço essa linha de frente para os meus estudantes, sempre trazendo eles para essa valorização da história de Ribeirão, né? Essa valorização patrimonial. Recentemente foi o aniversário do nosso querido José Mariano, né, nosso patrono, né, abolicionista de Ribeirão, e foi o aniversário dele recentemente. Claro, ele já faleceu, mas assim, é uma data simbólica que nós utilizamos. E lá na escola Henrique de Barros e Silva, que é onde eu trabalhei com meus estudantes do 9º ano sobre essa personalidade histórica em nome do Instituto Histórico. Então, assim, nós fazemos uns trabalhos pequenos, projetos pilotos, para ver onde pode ser melhorado e futuramente a gente conseguir aplicar de uma maneira mais progressiva. Muito bem, agora eu vou bem profundo. Qual foi o maior marco histórico registrado em Ribeirão pelo Instituto? O maior marco histórico reservado em Ribeirão.
pelo Instituto. O que o Instituto fez ou o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Vou repetir a pergunta. Qual foi o maior marco histórico registrado em Ribeirão pelo Instituto, recentemente? Registrado pelo Instituto, entendi. O maior marco registrado pelo Instituto, eu acredito, o Instituto ele acaba... É porque é muito difícil pontuar realmente um único marco histórico. Mas o Instituto Histórico ele atuou, por exemplo, recentemente nós fizemos, há alguns anos atrás, o nosso projeto cultural lá no Engenho Bastiões. Sim, verdade. Foi ali. Isso, ali nós unimos... A gente contou um pouco a história do Engenho Bastiões e também a questão cultural com as cambindas. E a Laúça também. A Laúça do Bairro Novo, que na época não tinha agora essa questão da Princesa dos Canaviais, né? O pessoal, né, que faz parte, que é do grupo aí da Laúça, também começou a trabalhar também essa questão da Princesa dos Canaviais. Com outra ideia, né? Que foi uma outra ideia. Só que na época que a gente fez não tinha, só tinha o urso. Isso. Exatamente. Isso, é importante. Como o Leandro pontuou ali, e só... Deu pra escutar, né? Tá no Leandro e make-off, né? O Instituto ele vem fazer um resgate, né? Não assim uma cobertura, né? Então, embora que... Então, foi feito o resgate pelo Instituto e o movimento pelo canal. Isso, embora que o Instituto ele trabalha com questões, por exemplo, nós temos documentários sobre as cambindas que eu e Leandro trabalhamos, né, Leandro? Temos 2 sobre as cambindas. Em breve, meu projeto, que eu já falei com o Leandro, inclusive, é fazer um sobre a Laúça também, um documentário naquele mesmo padrão sobre a Laúça. E também tivemos esse momento cultural lá no Engenho Bastiões, que nós conseguimos reunir as cambindas de Ribeirão, a Laúça, e falamos bastante da história. Eu, juntamente com Alcides, que também veio como historiador, e nós fizemos esse momento maravilhoso aqui. Foi qual ano, Luiz? Ali eu acho que foi, não sei se foi 2022, foi sim. Vocês podem assistir aí no canal, né? Tem até hoje. O registro o vídeo desse evento, pessoal, tá lá no canal, né? No canal Na Rota dos Antigos Casarões, para vocês aproveitarem, curtirem, né? O vídeo e assistirem realmente, né? Porque depois foi de uma riqueza. E partir ele para botar no Instagram. Mas tem uma parte dele para vocês. Mas sim. Isso, verdade, gente. Teve uma participação, né, junto com o historiador Alcides, que Alcides é nosso colaborador, né? Agradeço demais a Alcides. E ele conheceu alguém justamente dessa região das Cambindas, né? Que é o Instituto Histórico de Palmares. Alcides faz parte do Instituto Histórico, que é o nosso instituto fundador, né? Gratidão demais ao Instituto Histórico, aos membros do Instituto, os nossos confrades, né, do Instituto Histórico, né, na presidente, na pessoa de Socorro Duran. Então, na época, né, Alcides fez esse intercâmbio com esse professor, né, da África, porque Edmilson aí vai contar melhor do que eu, né, que vocês são os pesquisadores do Instituto, tem um historiador pesquisador, de que essa região da África chamada Cambindes, né, esse professor, ele disse que dos movimentos, né, culturais, né, afro, né, as Cambindas, eles são bem fidedignas ao que tinha realmente lá. Né? Ele falou pela forma como as Cambindas se apresentam, as vestimentas, né? Então, porque a gente vê que é meio parecido com o maracatu, as Cambindas, né? Tem um maracatu, só que a diferença é que a nossa Cambinda, segundo esse professor, né, lá da África, disse que a nossa Cambindas ela é bem, bem diferenciada, porque ela se aproxima mais com alguns movimentos de lá, né, com o regionalismo, com alguns grupos, né, africanos na época. Então, a gente tem esse resgate, né, bem e as Cambindas deveria ser mais conhecida, né? Isso. Né, para resgatar também o bloco mais antigo de Ribeirão. Exatamente, o bloco mais antigo de Ribeirão.
ele precisa ter um olhar mais diferenciado. Antes de Ribeirão existir como cidade. Isso, de 1912 as Cambidas. Veja, exatamente. 1911, obrigado aí. Veja, as Cambidas têm 114 anos, ou seja, deveria ter uma sede. Deveria já ser patrimônio, né? Não sei nem se eu estou dizendo, ela é patrimônio não, né? Tomás, é patrimônio de Ribeirão. Tomás, né? ele faz parte do Instituto Histórico também das Cambidas, né? Inclusive, e as Cambidas de Ribeirão, ela é um marco tão importante para a nossa história, porque assim, diferente do Maracatu, o Maracatu é algo mais religioso, né? Tem lá a Calunga, né? Que possui símbolos de religião de matriz africana, os orixás. As Cambidas não é mais uma brincadeira carnavalesca que faz referência aos escravizados daqui de Ribeirão e ao cultivo da cana-de-açúcar. Porque eles faziam justamente isso. Era para, no final da moagem, né? Eles faziam essa comemoração, né? Do final realmente da moagem. Então, com cânticos, com danças afro, né? E aproveita o pessoal. E puxando pela religião, né? E também tem a botada, né? Que é quando inicia... É quando inicia a moagem, né? Então, eu aproveitando, né? Aqui essa pauta, essa nossa vinda para cá, para convidar, né, a população, né, porque existe uma diretoria no Instituto Histórico, mas nada impede das pessoas virem também participar como membro do Instituto. Como é que faz para participar como membro? Você pode chegar, né, no caso, nos contactar através do nosso Instagram. Precisa ter, exemplo... Só gostar de história. Você que se identifica com a história, com a geografia, com a parte arquitetônica, patrimonial, porque o Instituto Histórico, a gente só fala Instituto Histórico, mas ele é Instituto Arqueológico, Histórico, Geográfico e Cultural de Ribeirão. Então, toda pessoa que é apaixonada por arte, por história, por cultura, fique à vontade, gente. Nós temos o nosso Instagram. Qualquer pessoa que quiser, eu quero... Onde é que você se reúne? Eu quero participar de uma reunião. Eu sou amante de história, eu gosto de arte, eu gosto de cultura. Então, contacte, porque nós não temos uma sede, né? Então, fica mais difícil vocês... eu vou até ali, aquele local, para me encontrar. Então, nos contacte através das nossas redes sociais, né? Do Instagram, do Instituto, dizendo... Onde é que eu posso encontrar com vocês? Que um membro, né, que é responsável pela mídia, ele vai responder e vai dizer onde é que nós vamos estar, qual é a próxima reunião para vocês fazerem parte como membro, né, do Instituto Histórico. Porque assim como tem uma diretoria que tem que ter de 2 em 2 anos, né? Porque nós temos um estatuto, exatamente, é renovado tanto a presidência como a parte dos membros, né? Então... Você pode não fazer parte agora da diretoria, de repente pode até fazer, né, daqui a 2 anos, mas como membro, qualquer pessoa pode fazer parte, sim, do Instituto, Luísa, pode vir conhecer o Instituto. Aí a pessoa pode estar em casa, escutando, não, mas eu não quero participar, mas eu tenho algo para doar. Exato. É só também passar um direct no Instagram do Instituto. Tem como doar também? Tem, lógico, porque tanta foto, gente, que às vezes fica lá no armário, né, às vezes está até mofada, né, tá esquecida, escondida, tem gente que deixa os álbuns no chão, né, não tá nem aí, ou seja, você que tem esse tipo de material, né, pode fazer a doação para o Instituto Histórico, gente, que a gente tá recebendo isso aí, né, ao invés de você jogar fora, queimar, rasgar foto, esse acervo fotográfico, nós recebemos essa doação. Quem casou na igreja, exatamente, a igreja que caiu, quem se batizou. Quem tiver foto, vídeo ainda, né, da igreja da antiga Matriz de Santana, por favor, gente, entre em contato com a gente, que a gente está querendo fazer também esse resgate, né? E breve, se Deus quiser, vamos ter uma sede e vamos fazer essa exposição desse acervo fotográfico, né, no Instituto Histórico, exatamente. Gostei. Deixa eu fazer uma publi rapidinho aqui. Daqui a pouco bate a fome, então. Quero falar da Mineirinhos Lanche, que é a nossa parceira também, dizer um grande abraço. Pra quem tá em casa nos assistindo, quer fazer aquele lanche, quer pedir um cachorro quente, um hambúrguer, só entrar em contato pelo número, né? 99555 1832.
95551832. Pede lá um teu hambúrguer. Mineiros Lanche. Eles estão patrocinando o podcast também. Rapaz, é o nosso parceiro do Portal Polinforme. Como também a Malaguetas também, que daí vão mandar uma pizza pra gente. E também a Requite Pizzaria. Aqui é forte, rapaz. Pensa. Se eu soubesse, não teria chutado. Não, eu já me guardei desde a hora do almoço. Foi não. Mas voltando aqui a nossa entrevista rapidinho, tem outra pergunta que a gente separou para vocês também, para responder. Um minutinho aqui, deixa eu aqui achar que é a pergunta que a gente separou aqui. Quais os maiores desafios para manter viva a história local? Aí a gente já entra voltando para aquela situação, né? O desafio de lidar com história e a desvalorização que nós recebemos, né? Porque assim, nós que trabalhamos com história, quando eu não falo nem no profissional, que é o meu caso, eu falo no coletivo do Instituto Histórico, né? Porque assim, o fato... No contexto geral, né? Digamos assim. Isso. O fator de você viver em uma cidade da Mata Sul de Pernambuco, que é uma cidade que sempre teve uma ideologia talvez até colonial ainda, né? Que mesmo pós-colonial se manteve colonial, né? Nesse sentido de desvalorização da história, de pensar que é algo desnecessário, como eu falei, né? Várias pessoas passam por centros históricos todo dia aqui em Ribeirão. Ali onde hoje é a Guarda Municipal de Ribeirão. Ali é um prédio histórico. E a estação? A estação. A antiga... Né, antiga linha férrea, que hoje já não existe mais, infelizmente, o mercado público. Então, assim, muito bonito. Nós que buscamos valorizar a própria Vila José Mariano, cheia de história. Hoje mesmo eu fui para Cortês, tem um certo trecho na PE que quando a gente olha, é a coisa mais linda, a gente vê a ponta da igreja. Da igreja, eu sei qual é essa. Que imagem linda. Então, quando eu passei, que olhei, aquilo fica me resgatando ao passado, né? Nós temos os nossos, assim, até a parte patrimonial mesmo de Ribeirão está sendo destruída. As casas antigas, aí constroem galerias. Eu não estou querendo aqui entrar em polêmica, eu não quero polemizar isso aí. É claro que o progresso... valoriza o novo. O progresso é importantíssimo para qualquer município, é lógico, né? Mas assim, eu falo se pudesse preservar. Se pudesse preservar, mesmo que transformasse aquele prédio, uma galeria, por fora, podia manter a fachada. Tem lugares que é até proibido isso aí. Existem locais, areia, né? Locais aqui no Brasil e no exterior também, que a fachada daquele lugar existe uma lei proibindo das pessoas modificarem. Por dentro, podem fazer a arquitetura super moderna, mas por fora, mantendo aquele padrão, aquele imóvel, né, antigo. Ia ficar lindo, uma galeria antiga, por dentro super moderna, com seus boxes para vender, né? Uma infinidade de artigos ali, mas por fora o patrimônio ele está preservado, entendeu? Então isso aí a gente perdeu também. Não falo só Ribeirão não, né? A maioria dos municípios, a maioria das cidades não teve esse olhar, essa importância para preservação do patrimônio. Então derruba-se a casa, aquela casa linda, antiga, e dá uma dor no coração, né, Eunice? Vai embora a sua história. E com isso vai embora a sua história. Porque se mantivesse, as pessoas iam dizer, nossa, que casa antiga é essa? O que será que foi aqui? Quem viveu aqui? Quem morou aqui? Em Ribeirão. Não, em que cidade? Em que casa dali? Ou talvez não tenha nem morado naquela rua. A rua só foi pra fazer uma homenagem a ela, entendeu? Aí pronto, a gente já perdeu essa parte dessa história. Verdade. Sabe, a casa que ela morou foi tombada. A nossa igreja. Não existe mais. Santana. Ou seja, nós temos... Moderna, né? Tá moderna a igreja de Santana, porque podiam ter preservado, né, essa arquitetura da igreja antiga. Fazer a mesma coisa. O homem foi à lua, o homem se modernizou, gente. Quantos avanços tecnológicos, né, ao longo do tempo nós tivemos. A gente tanto faz construir prédios arquitetônicos modernos, o homem tem essa, vamos dizer, essa expertise de construir também coisas antigas, né? Não fazem projetos nas novelas,
né, fazem casarões antigos, ou seja, a gente se perdeu nisso aí, né? Como eu disse, não estou criticando só o município de Ribeirão, mas vários municípios que perderam, deixaram a estação ferroviária. A gente tem um exemplo de uma estação ferroviária que ficou belíssima, que é no distrito de Igarapeba, que pertence a São Benedito do Sul. Eles resgataram a estação. Maraial também. Maraial também, exatamente. Né? Quero mandar aqui um abraço. Cortez, né? Cortez também. Eu quero mandar aqui. E Palmares aqui do lado também. Palmares também está resgatando. Eu quero mandar um abraço, falar em Maraial, né? A Alisson Botelho, né? Que está nos assistindo, né? Está sempre prestigiando. Ou seja, os municípios, os institutos da Mata Sul, né? Tanto o Instituto de Palmares como o de Escada, né? Eu e Edmilson aqui, nós somos também, né, Edmilson, sócios correspondentes do Instituto do IAGE, que é o Instituto de Escada, que também está sempre fazendo esse resgate e está sempre nos convidando, né, para participar de congressos, das feiras, de conferências. Também, né, de quero agradecer o Instituto. Agradecer aqui a Piedade, que é a presidente do Instituto de Escada também, né, a nossa gratidão a todos os institutos históricos que estão sempre fazendo esse resgate e aproveitando para fortalecer esses institutos históricos daqui da Mata Sul. E dar um abraço também a Arlan Gardelha, né, que sempre também, quando pode, lembra do Instituto Histórico de Ribeirão, que é da Zona Mata Norte. Arlan é o presidente da rede de Instituto Histórico, é o presidente do IAGO, que é o Instituto Histórico de Goiânia, e também é o presidente da rede de Institutos Históricos, né? Nossa gratidão, porque Arlan também é um lutador, né, ali para o resgate cultural, está sempre ali apoiando a história, apoiando esse resgate realmente da história, dessa importância e resgatando também, fortalecendo esse laço entre os institutos. Então, Arlan é um lutador nessa parte aí, histórica também. Isso aí. Me perdi aqui, acho que ficou conversando. Como a tecnologia e as redes sociais ajudam no trabalho do Instituto? Você falou que tem o Instagram, exatamente, né? Tem também o canal do YouTube na Rosa Antigo Casarões, também é um meio de comunicação na internet. É parceiro, exatamente. Estamos sempre colocando a logomarca do Instituto Histórico de Palmares e de Ribeirão e da RIP e de Goiânia nos finais de nossos vídeos. E quando a gente faz algo que os dois, que tem a colaboração dos dois, o pesquisador, o historiador, a gente sempre faz um videozinho e coloca a logomarca do canal e do Instituto. Exatamente. E a tecnologia, em uma era pleno século XXI, não é porque trabalhamos com história que temos que nos manter pré-históricos, né? Então, por isso... Tem que acompanhar a evolução, digamos assim. A gente pode até, hoje em dia, pegando isso rapidinho, Elias, por exemplo, fazer até um resgate, né, com a IA. A IA, ela tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. De repente, botar um José Mariano falando... Ele mesmo falando, né, o Ayá ali, falando sobre a história dele, quem ele foi, qual a importância dele, assim como da esposa, porque a esposa dele foi muito importante também, de José Mariano. A gente só fala do José Mariano, mas a Dona Olegária foi de uma... Dona Olegarinha, né? O apelido carinhosamente chamada de Dona Olegarinha. Ela não era daqui de Ribeirão, não nasceu aqui, era de Recife. É de Recife, né? Ela nasceu em Recife, não sei. Nasceu aonde? José Mariano foi embora com quantos anos? Ela não é de Ribeirão, né? Ele nasceu aqui em Ribeirão, mas a esposa dele é pernambucana também. Mas não recordo agora onde ela nasceu, mas enfim, ela é pernambucana. Ela teve uma importância junto ao marido, né, de estar combatendo a escravatura, né, e resgatando os escravos, né, para eles se libertarem, né, do jugo do senhor de engenho. Então, como eu falei, então, é uma proposta, é um projeto, né, utilizando desse meio moderno, né, da IA, transformando personagens, né, através de um IA para chegar mais junto dessa população jovem. Para ver se eles se interessam mais, talvez, com o uso tecnológico de personagens antigos, se utilizando da tecnologia no mundo da história. Aliás, como é a interação dos jovens nas redes sociais ali do Instituto? Eles perguntam muito, tem participação dos jovens da cidade? Tem, inclusive, vale destacar que eu acredito que, ultimamente, o Instituto Histórico tem se mostrado bem mais jovial, né, principalmente com novos membros. Por exemplo, Tomás, que é bem recente, chegou agora na diretoria, inclusive, nesse novo diretório que se formou.
Tomás entrou e é jovem, eu, Leandro e demais membros. Eu também, né? Edmilson, com seus 18 anos de idade. Da velha guarda do Instituto. Mas até porque precisa, né? Revelando a idade E talvez, inclusive, isso daí seja algo que venha a se aperfeiçoar, né? Os institutos históricos. Interessante, Alice. Estou pegando carona, que às vezes as pessoas dizem, não, mas as pessoas não se preocupam com história, não quer saber disso, não. Nós fomos convidados como canal do YouTube, né? Contar a história de Gamileira. Então eu foquei em Cachoeira Lisa, que foi onde eu pesquisei mais, e do Marquês de Olinda, que é na Engenho Pedra da Mula, não. Engenho Antas. E aí, quando a gente foi convidado para fazer essa palestra, eu achava que era só uma sala. Mas, na verdade, todas as salas ficou tudo na quadra. E eu fiquei em desespero, porque como é que você me coloca numa situação tanto dos jovens, como é que eles vão se comportarem, não é? E eu fiquei surpreso que eles ficaram realmente querendo saber, perguntando, participando, né, do trabalho lá, e interessado quando vi uma foto antiga e saber que antigamente era assim a cidade de Gamileira. Então o jovem tem se a gente chegar perto deles, mostrar Desperta isso, vai despertar, tenho certeza. Nós queremos antecipar uma coisa aqui. Spoiler? Coisa boa. Nós teremos aqui no canal uma ideia. Certo, qual é? Uma ideia. Nós vamos fazer chamado A Caça Botija. Nós vamos contar uma história chamada Enigmas, uns 5 enigmas, e vamos esconder essa botija, que vai ser um dinheiro. Não é 2 milhões de reais, não. Tem que explicar a população jovem, Edmilson, o que é botija, viu? Justamente, mas eu não posso explicar agora, porque vamos pesquisar. Vai fazer pergunta? Vou fazer um enigma. Isso é um termo antigo. Vamos supor. Não vai ser isso, por exemplo, mas vamos dar uma ideia assim. Tinha uma pessoa em Ribeirão que era conhecida como uma delegada. Nessa casa onde ela morava, tem uma parte abandonada. Aí vamos contar uma pista naquele lugar. Então o cara vai sair, eu vou ler o quê? O YouTube, eu vou procurar um canal do YouTube. Que casa é essa? Quem é essa pessoa? Vai ver também o Instagram. Me faça a pergunta mais fácil, porque tá muito difícil. Mas não vai ser difícil, porque as pessoas vão assistir o vídeo e vai ver a dica lá. Aí vai descobrir, quem era delegada era a dona Fortunata. Onde é que ela morava, onde é que foi, pronto. É um exemplo, então vai ser, aí você vai encontrar nessa pista uma outra pista, e assim vai. E vai ter um prêmio lá guardado. Logicamente, não vai ser lugar escondido na casa de ninguém, para não quebrar a parede de ninguém, nem monumentos históricos, né? Mas vai dar as coordenadas direitinho, e a gente quer movimentar todos os jovens na busca da botija. Vai ter um lugar específico assim, digamos? Vai ter um lugar escondido, que eu não vou dizer, né? As pistas vão levar você. Então, vai ser provavelmente 3 prêmios, 3 botijas, né? Não vai ter moeda de ouro nessa botija, né? E veja como uma história puxa a outra. Então, a história de Gamileira, né, é primordial para a história de Ribeirão. Porque eu costumo dizer que Ribeirão é filha de Gamileira. Né? Ribeirão, acho que é filho de Gamileira. E tem sempre aquela divergência que tinha antigamente, não sei se não é da época de vocês, mas é da nossa. Não, de vocês aquela história de o pessoal de Gamileira chamava o pessoal de Ribeirão de Papa Azeitona e o pessoal de Ribeirão chamava de Gamileira Papa Jaca. Por quê? Porque aqui em Ribeirão tinha muito pé de azeitona. Lá em Gamileira já tinha muito pé de jaca. Então existia essa rivalidade. Eu não sabia disso. Sabia isso não, tá vendo? Também não. Que vai associar Papa Jaca e Papa Azeitona. Gente, não acredito. Papa Gamileira sabia de Ribeirão, agora que era Papa Jaca. Papa Jaca não sabia, não sabia. E ficava É porque justamente a emancipação política do dia 11 de setembro é a emancipação de quem? De Gamileira. De Gamileira? A gente pertencia a Gamileira. Eu sei que era um distrito de... Um distrito era um engenho. Ribeirão pertencia a Ribeirão, na época já era um distrito, era como se fosse um distrito, exatamente. Foi a abolição. Foi emancipado, né? Emancipado, por isso que se comemora, né? O governador, na época, emancipou vários municípios no mesmo dia, por isso que tem o aniversário dia 11 de setembro, não é só Ribeirão, é Ribeirão, Carpina, Catende, Moreno, acho que não sei se Marael também, parece que Marael, se não me engano. Ou seja, o governador na época de Pernambuco, não recordo quem era o governador na época, ele emancipou vários municípios na mesma data. Então, Ribeirão era filho de Gamileira. Né? Nós éramos filhos. Sobre
prédio histórico tem a da usina estreliana, né? Tem a igreja que precisa ser resgatada. A gente tá aqui fazendo um apelo, né, a quem está administrando ali a usina, aquele patrimônio, né, arquitetônico e também histórico, a Casa Grande também. Então, a gente pede pela sensibilidade de quem está à frente ali agora, administrando, né, ali a usina, a usina mesmo. Quem é que está responsável pela casa e pela igreja, para ter esse olhar diferenciado para fazer essa restauração, porque aquela igreja, gente, é histórica, é linda, e a igreja está se acabando. Temos apenas 2 igrejas históricas na nossa cidade, né? A de Caxangá, isso, e a da usina estreliana. 3. Qual é a outra? Qual é a outra? A de Aripibu, verdade. Natal, então, isso. A igreja de Estreliana, quando eu fui fazer nessas nossas andanças, né, históricas, eu fiz uma visita, mas aquilo partiu meu coração quando eu vi. A igreja está se acabando. Tinha até flores do último casamento, acredito eu, que tinha acontecido lá. Até as flores estavam lá, murchas, claro, óbvio, mas estavam lá e parece que está... A sensação que eu tive é que tá assim, parece que parou na máquina do tempo. É como se a igreja estivesse pedindo socorro. Exatamente. Eu vou morrer. Tem uma pessoa que tá cuidando, e inclusive quando eu fui lá, estavam lavando a igreja todinha, que eu levei uma turma que vieram fazer uma visita histórica, né? Porque tinham casamentos ali, né, que aconteciam. Estão fazendo limpeza, estão organizando. Então vão... Exatamente. Então quer dizer que então, Edmilson, que estão restaurando a igreja. Estão cuidando. Então, graças a Deus, porque até, gente, se a gente for ver aqui, nós temos a riqueza. Qual é a riqueza de Ribeirão? É uma riqueza vamos dizer, natural, né? Nós temos cachoeiras, nós temos várias trilhas que são realizadas aqui. Então, essa parte do turismo rural histórico. Exatamente, porque poderia unir a história com o turismo rural. Como tem na zona da Mata Norte, né? Isso. Os engenhos servirem de ponto. Pronto, acho que foi um dia desse, uma amiga minha disse, Luísa, eu estou em Ribeirão. Era no dia que justamente eu estava lá no evento em Goiânia, pelo Instituto Histórico. Infelizmente, eu não pude nem encontrar com ela. Ela estava numa trilha, né? Foi uma trilha, inclusive, acho que o café da manhã foi na Fazenda Faco, exatamente. Então, trazendo essa parte, né, econômica, porque isso gira a economia no município também. Então, esse resgate histórico junto com essa parte do turismo rural seria muito interessante se Ribeirão levasse para frente. Isso aí fosse realmente um projeto que fosse concretizado, né? Os engenhos seriam restaurados, né? Os proprietários teriam esse interesse em estar oferecendo café da manhã, porque existem grupos em Recife e diversos outros locais que fazem passeios nos municípios. Escada tem essa aí do turismo rural muito forte, né? Escada faz esse resgate muito forte, né? Com a parte do turismo rural, com a Rota dos Barões. Escada tem café da manhã ofertado nessas casas grandes, ou seja, Ribeirão também podia fazer isso aí, porque movimentaria, traria turista para aqui, para o município, e com isso movimentaria a economia local, né? Na visão de vocês, qual é o impacto do Instituto na identidade de Ribeirão? Quem poderia responder? Olha só, veja só, a identidade de Ribeirão, ela é muito voltada para a questão histórica e cultural, certo? Qual é o apelido carinhoso da nossa cidade? Princesa dos Canaviais. E qual é a história por trás desse nome? Porque é estampado na entrada do nosso município, em um portal, esse título. Chamado... Tem outros municípios que brigam por esse título também, né, Edmilson? Exatamente. E, inclusive, esse ano teve a Princesa dos Canaviais lá no desfile, né? 11 de setembro. Isso. Foi a primeira vez que foi público assim, né? Exatamente. E aí entra essa situação, esse ponto de por que Princesa dos Canaviais. Então, Ribeirão, ele recebe por identidade essa princesa, esse título de Princesa dos Canaviais. Mas também tem a escada, por quê? Também tem escada, esse cara disputa um pouco com a gente. Essa briga aí. Cidades aqui, ele sabe dizer o quê? Edmilson, por favor, a palavra aí. Porque que outras cidades... Isso é cana de açúcar mesmo. Tanto que Escada tem até uma música
que ela diz que também é princesa dos canaviais. Edmilson, finalmente, vamos lá, a polêmica, né? Quem é realmente a princesa dos canaviais? Vai mudando o foco da Ribeirão tornar a princesinha dos canaviais, né? Princesa dos canaviais. Na verdade, acho que como princesinha dos canaviais. Ou seja, porque a Escada, realmente, o polo maior de produção de açúcar era a Escada. Né? A Escada tinha muito, inclusive até hoje a Escada é geograficamente maior do que a Ribeirão. Né? É um município de médio então porte. A Ribeirão, a princesinha seria Ribeirão, a princesinha dos canaviais, mas não a princesa. Né? Entendi. Né? Mas a nossa cidade, ela começou a... Veja, quando tinha aqui a usina Caxangá, usina Estreliana, né? E a usina Pinto, que é depois de Ribeirão. Então, Ribeirão surge, na verdade, da usina Pinto, né? Usina Pinto, que era, na verdade, o engenho Ribeirão, que nosso amigo aí, Leandro, sabe, né? Muito disso, inclusive a gente foi para lá para... O Edmilson, diz aí ao pessoal que está nos assistindo, aonde é que ficava essa usina Pinto? Aonde é o Atacarejo, né? Atacarejo. Ali era a usina Ribeirão, foi ali que originou a cidade, né? Começou a crescer muito. E a gente foi à procura da capela. Foi eu, você e Leandro. Sim. A gente foi atrás da primeira capela do Engenho Ribeirão, que era as margens do rio Ribeirão. E a família responsável, Edmilson, vamos dizer aí, para o pessoal. Quem era a família, no caso, que era dona desse Engenho Pinto? Sim, a Pinto, ela vem depois, passa para a Companhia Geral do Melhoramento de Pernambuco, certo. Né? Que veio a ser a usina Cucaú, né? Que tomou conta, e aí, acho que foi a família Monteiro, ela vai comprar aquela parte e se transforma numa fábrica de fiação. Mas era outra família antes, né? Eu não lembro qual foi. O Engenho Pinto, mas Pinto, do Barão de Siriaém? Não, o engenho era o engenho Ribeirão, pertencia ao Barão de Siriaém, que era Belmiro da Silveira Lins, é isso? Coriolano Veloso da Silveira. Olha, e Aripibu também, antes dos Monteiro, quem pertencia eram os pontuais, a família Pontual. Exatamente. É bom as pessoas saberem disso aí, né? Luísa foi lá no fundo do baú inventando que resgatar na memória. Olha aí, resgate mesmo, viu, Eduardo? Menino, pense. Qual a importância de se preservar a história da cidade para as futuras gerações? A gente até já falou. Vamos refletir só um pouquinho pra gente. Isso, mas é importante manter essa história viva para nossos jovens. Por exemplo, eu cresci cresci quase anos hoje e sem saber, por exemplo, José Mariano. Quem era José Mariano? Sabia, eu via o nome dele, mas não sabia quem era. Então, assim, entender a importância que Ribeirão teve, saber que porque Ribeirão, infelizmente, ele é uma cidade que muitas vezes é mediocrizada pelos próprios habitantes, é uma cidade que é desprezada pelos próprios habitantes. Porque não valoriza a cultura. Exatamente, mas a partir do momento que nós analisarmos o que Ribeirão já foi historicamente falando, e a importância que, voltando para aquela questão já da identidade também, porque a identidade de Ribeirão, ela está voltada para a história e para a cultura de Ribeirão, e o nosso instituto, inclusive, que também é cultural. Então, assim, quando a gente vai tratar desses pontos, por exemplo, as cambindas de Ribeirão, o maior patrimônio daquele Ribeirão, e a Laúça, que está ganhando destaque em Pernambuco inteiro, né, e tudo isso daqui de Ribeirão. Então, a importância de preservar essa história. Mas qual é a história da Laúça? De onde é que surgiu a Laúça? A Laúça nem brasileira veio da Romênia, né? Pronto, Ribeirão é a princesa dos canaviais, mas e a cana-de-açúcar, que nem é do Brasil? É árabe. A cana-de-açúcar não era original do Brasil, é árabe. Veio com os portugueses. Então, assim, tudo e toda a história de Ribeirão, hoje, que nós temos hoje, toda a identidade cultural de Ribeirão, tudo aquilo que é importante para Ribeirão hoje, a nível de cultura, de geografia, tudo, teve uma história, teve um passado, e é importante a gente preservar para que a gente possa valorizar mais essa atualidade. Talvez por isso que tenha essa desvalorização, porque não tem o resgate. As pessoas, é como eu falei logo no início, para a gente ter importância enquanto Instituto Histórico, a gente tem que se mostrar no sentido da importância do Instituto Histórico, porque aí eu só valorizo aquilo que eu conheço, aquilo que eu vejo,
e aquilo que eu vejo ter resultado, mas algo que eu não consigo. Se os jovens não sabem quem foi José Mariano, não tem esse resgate histórico, cultural, arquitetônico, patrimonial, enfim, como é que as pessoas vão valorizar? Então, por isso que não valoriza a cultura, mas a partir do momento que nós, enquanto Instituto Histórico, fizermos vamos dizer, essa proximidade desse resgate cultural, as pessoas vão dar a devida importância e vai ter orgulho de dizer assim, eu moro em Ribeirão, sou de Ribeirão, gosto de Ribeirão, trabalho em Ribeirão, né? Ainda tenho um hino e canto o hino de Ribeirão, eu tenho orgulho de ser ribeirãoense. Então é esse resgate que o Instituto Histórico está faltando, está mais junto, né? Isso aí a gente está resgatando. Então, para vocês, né, ribeirãoenses, ter orgulho de ser um cidadão ribeirãoense. É isso que está faltando, esse resgate e essa, vamos dizer, essa valorização. A gente só valoriza algo quando a gente sente orgulho daquilo. Eu vou valorizar algo que eu não me orgulho, mas quando eu me orgulhar, né, quando a gente resgatar, fizer os nossos projetos serem colocados em prática, né, e as pessoas vão ver, poxa, que Instituto Histórico realmente, eu tenho orgulho de ser ribeirãoense. Pronto, por exemplo, eu vou lembrar, os mais jovens já não vão lembrar, quando a usina de fiação tecelagem a fábrica. Usina não, fábrica. Eu lembro do apito da fábrica, né? Bom, eu não lembro. Eu lembro. Tá vendo como é importante os mais velhos fazerem parte do Instituto? Quem mais lembra sou eu. Tu te lembra, Edmilson? Ele lembra. Eu lembro do trem, gente. Quando chegava de Recife, que ele era um azul claro. Não denuncie sua idade. Não, eu lembro. Tu lembra até a cor do trem? No trem azul, que música é essa mesmo? Sei, né? Eu conheço o Sandro. Quem é o cantor? Roupa Nova. Então, aí eu me lembro quando o trem chegava, apitava, fazia aquele retornozinho. Da minha casa, né, no convento, eu conseguia avistar o trem fazendo o retorno. Né? Então, são memórias que eu tenho e vocês que são mais jovens do que eu não vai ter. Então, estamos aqui para resgatar. Tinha as grandes festas em Ribeirão, os bailes, né, no Clube Intermunicipal do Ribeirão. Isso. Ou seja, Ribeirão já foi uma terra glamurosa, viu, gente? As pessoas faziam questão de se vestir muito bem para estar ali naquelas festas, naqueles bailes, eu vou até falar algo que não sei se ela vai escutar. Aquela mulher que é filha de que o pai dela era marchante, que é irmã de Messia. Meu Deus, eu esqueci que ela foi diretora do Sonho Lustosa. Cabelo curtinho. Messia. Agora não sei. Não lembro. Meu Deus, senhor. É a idade. Deu um branco. Ela tem um álbum muito bonito dos bailes debutantes. Pronto. Então, as costureiras em Ribeirão ficavam lotadas, porque aquelas roupas bem bonitas lá no clube. A festa de Santana, gente, tinha festa melhor do que a festa de Santana, que era juntamente com a festa da padroeira com a festa profana. E Ribeirão, pelo que eu vejo, né, é a única cidade que tem a festa da padroeira sozinha, sem ter a festa profana, porque todas as outras cidades têm junto, né, da festa da padroeira. Ribeirão não tem, né? Então, se foi uma imposição vinda, né, lá de cima da arquidiocese, eu não sei. Não quero também entrar em polêmicas aqui, né? Pelo amor de Deus. Não é essa a minha intenção. Mas já falando, gente, por que nos outros municípios a festa dos padroeiros tem festa profana junto? A gente vai ter um exemplo aqui de Cortês, né? Que vai ter a festa de São Francisco de Assis na próxima semana, dia 4. Quem vai cantar? Vai ter uma atração do Ogival Dantas. Por que Ribeirão não permitiram mais isso aí? Então, eu acho que perdeu muito. Eu sei que o intuito de uma festa religiosa, né, a importância é ter ali a procissão, né, as missas, mas tem que ter a parte também para trazer as pessoas. A festa de Santana era a melhor festa aqui da Mata Sul, era maior, né, trazia turistas, as pessoas vinham para a festa, mas eu não sei o que foi que houve, né? Enfim, eu não quero entrar em maiores delongas, vamos dizer assim, né? Para não, né, em polêmicas novamente. Mas já polemizando, né? Mas eu também. Então, mas já polemizando nesse sentido, por que Ribeirão perdeu isso aí? Só Ribeirão e as outras cidades não. Se é uma imposição da arquidiocese, então teria que impor para os outros municípios também. E não só para Ribeirão. Ribeirão foi penalizado de alguma maneira por causa disso. Eu acho que é o seguinte: o meio de Santana, qual é o meio de Santana?
Julho. Então, o mês de Santana é o mês de julho. Nas outras cidades, comemora no mesmo mês do santo. Sim. Mas em Ribeirão era comemorado em janeiro. Por conta da chuva. Afirmativo. Então, por conta disso, houve assim, se o mês de Santana é em julho, tem que ser em julho a festa dela. Mas nada impede de contratar bandas paralelas a isso aí. Sim, mas o problema é que é um mês, infelizmente, de chuva, né? Então, mas agora, a chuva aqui no Nordeste é muito cíclica, Edmilson, porque tanto faz chover como... Mas essa foi a mudança, porque o mês de julho era o mês de Santana. Eu sei, mês de julho é mês de Santana, mas não tirasse a festa profana junto da festa religiosa, entendeu? Porque só se fossem todos os municípios, eu me calava agora, dizia assim, não, foi em todos os municípios que... né? Pois é. O mês de Nossa da Penha é o mês de junho, mas lá comemora em janeiro. Pois é, também fez a mesma coisa de Ribeirão, teve a mesma coisa por conta de chuva. Mas se era por conta de chuva, e por que os outros municípios... Veja, agora vai ser a festa de São Francisco. Pode chover nesse dia, porque, como eu disse, nós vivemos na zona da mata, né? Nós somos numa área tropical, né? Com clima tropical. E o clima tropical, meu amigo, pode chover a qualquer momento. Né? Então, é isso aí. Só foi imposto para Ribeirão esse apartheid aí das festas. Jogou para um mês e depois... Em julho, Ribeirão só pode ter a festa da padroeira, não pode ter festa profana paralelo a isso aí no mesmo mês, né? Então, se fosse uma proibição, que fosse a proibição, novamente aqui reitero meu voto de protesto, né? Para que, se é um problema, no caso da arquidiocese, que impôs, então a arquidiocese impusesse para todos os municípios e não só para Ribeirão. Então, vai aqui meu voto de protesto. Tá certo. Muito bem. Diocese, gente, desculpa, a arquidiocese em Recife. Isso. A diocese. Eu já tô de Palmares. Mas eu já tô numa instância superior, daqui a pouco eu vou pro Vaticano. Tô vendo. Se pudesse resumir a missão do Instituto em uma frase para os ouvintes, qual seria? Cada um pode falar se quiser. Vamos começar pelo mais velho? Eita! Não vai, Luísa. Ainda bem que não olhou nem pra mim. É valorizar o futuro. Muito bem. Mais alguém vai falar? Luísa. Não, eu já falei demais, pelo amor de Deus. Uma palavra só. Eu deixo você, por favor, Edmilson. Valorização do patrimônio histórico. Muito bem. Isso aí. Eu digo mesmo, valorização, né? Essa valorização. Muito bom. Concordo com o Edmilson. Muito bom. 8h57. Obrigado, minha gente, por participar com a gente nesse bate-papo. Só quero aqui novamente agradecer a você, né, Eduardo, pelo convite, né, acho que a primeira vez que o Instituto Histórico, né, é convidado para participar de um programa e se fazer presente, e se fazer visto pela população. Agradecer novamente aos outros institutos históricos, né, que tem vamos dizer, esse fortalecimento de vínculos, né, com o nosso instituto, a Palmares, a Maraial, a Escada, né. Então, eu quero agradecer, né, e a todos os ouvintes, né, tanto da Santana FM como do seu portal, agradecer a Carol Jordão e aquelas pessoas que acreditam no nosso Instituto Histórico. Gente, nos ajudem, por favor. Muito bem. Eu disse obrigado também por participar, tá? Hoje, Bito também. Obrigado. E Elias, obrigado de coração também por participar. Tá certo? Agradecer também ao nosso parceiro, a Mineirinhos Lanches, e também a Malaguetas Pizzaria, a Requinte também Pizzaria, meu amigo Josué, a Binha lá da Malaguetas e a Gisele lá da Mineirinhos Lanches. Agradecer também a direção aqui da Rádio Santana FM por liberar esse espaço nesse horário, né? Que é um horário que tem uma programação da rádio, mas teve sediado para o Portal Poliinforme também todas as sexta-feiras. Obrigado a J Neto e a toda a equipe da Rádio Santana FM e a todos que nos acompanhou, né, até esse exato momento. E só tenho que dizer uma coisa: bora comer. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Uma boa noite e um bom final de semana a todos. Obrigado.